Essa é uma pergunta interessante. O que os ataques às Torres Gêmeas modificaram em termos das percepções do que são desastres, catástrofes, calamidades, tragédias? O que isso significou? Tá? Então, o século XXI ele já começa com um evento que vai fazer uma transformação significativa. Ou seja, a grande potência ocidental, que é os Estados Unidos, recebe dentro da casa deles um ataque terrorista vindo dos fundamentalistas islâmicos. E isso conectou os dois mundos, mostrando que a nação mais segura do planeta não estava segura. Então a segurança perdeu a prevalência, o termo segurança perdeu a prevalência, porque diz que eventos indesejáveis ou emergências, que nós vamos definir em seguida, né? O que isso significa? Significa que segurança, ela existe, é importante, mas emergências ocorrem à revelia e a despeito de toda a segurança. Então esse foi o principal ponto, de que estar seguro não basta. Você tem que estar em estado natural de prontidão para eventos que possam irromper e mudar a condição, a organização social. Né? Então isso foi o evento que chamou a atenção e que depois, logo após o evento, teve que parar e pensar. Ou seja, a guerra chegou dentro dos Estados Unidos. Nunca havia chegado uma guerra dentro dos Estados Unidos. Então, o que isso significa? Que estava vulnerável. O que significa? Essa vulnerabilidade é que a segurança não era suficiente. E isso fez mudar, porque alguns especialistas eles tiveram que começar a repensar isso. E um dos pensamentos que eles fizeram, né, foi o que significa um desastre. O que significa uma catástrofe? Até então, esses termos são utilizados de alguma maneira como sinônimos. As pessoas se referem a catástrofe, a calamidade, a emergência, a desastre, com alguma similaridade, como se fossem sinônimos, mas deixa de ser. Então, esse Henrique Quarentelli, que é um professor emérito e fundador do Grand Hall New York, né, ele escreveu vários livros sobre a natureza dos desastres ao longo da sua carreira. E ao descrever suas impressões sobre o ataque das Torres Gêmeas, ele reitera a influência que a mídia teve sobre a consciência a respeito dos desastres. Aquele evento, né, definitivamente mudou a forma como o Dr. Quarentelli e muitos outros especialistas pensavam a respeito de desastres. Na realidade, o mundo havia mudado. O mundo mudou. Então, ao longo da história, nós já sabemos que as guerras, né, elas contribuem para as mudanças. Muita coisa ocorre e muda o mundo, mas o ataque às terroristas mudou mais do que o mundo. Foi a partir do evento que o conceito de desastre, toda a percepção que se tem sobre catástrofes, mudou. Tá? Então, o que passa a ser? É que nós temos que pensar o impensado. Não podemos mais simplesmente focar naquilo que conhecemos ou que imaginamos estar dominando. Então, o termo catástrofe, tragédia, calamidade, hecatombe, desastre, são muitas vezes empregados, como diz, como sinônimos. Mas depois do 11 de setembro, esses vocábulos tomaram uma outra dimensão para designar situações diferentes. Por exemplo, o termo desastre, ele passa a indicar uma condição, né? É uma condição em que os recursos disponíveis não são suficientes para responder àquele evento indesejável. Então, isso é um desastre. Nós podemos ainda avançar um pouquinho nessa semântica, né? O que significa Significa algo que não está bem, né? Uma disfunção. Função, disfunção. Então, o prefixo des ou o prefixo dis, ele leva o termo para o oposto. Tá? Então, essa questão do desastres, ele fala dos astros. Ou seja, é um termo quase que filosófico, porque ele vai considerar os astros e como que eles estão alinhados. E se os astros não estiverem alinhados, então está um desastres. Por isso que no planejamento se usa o termo considerando, porque na realidade onde estão os astros é o sideral. E quando o sideral não está levado em consideração, ou seja, considerando os astros, eles podem estar
provocando um desastre. Então, essa visão do planejamento e a visão do que quando o planejamento falha é que está ligado ao aspecto filosófico dessa semântica, desses termos, desses fonemas, né? Então, uma tragédia, ela pode ser colocada no momento em que faltou energia elétrica, onde estavam as vacinas para poder aplicar numa determinada população em relação ao Covid, por exemplo. Isso é uma tragédia, ter faltado energia elétrica subitamente acabou com todas as vacinas que eram fundamentais. Já uma catástrofe, nós podemos dizer, bom, teve um vulcão, um tsunami, um furacão, um terremoto. São catástrofes que atingem magnitudes bastante grandes, né? Já a questão das emergências, ela recebe uma outra conotação, porque até então a emergência era aqui e agora. O que é uma emergência? Eu tenho que resolver já. Mas sempre a emergência nos trouxe uma percepção de algo que é ruim, mas nem sempre. Uma emergência pode ser alguma coisa boa. Por exemplo, quando alguma coisa surge do degelo, como surgiu um navio que estava lá há 500 anos, para os arqueólogos, essa emergência foi benéfica, porque eles tiveram um objeto para estudar e que nem por causa disso causou transtorno algum a ninguém. Mas então a emergência, o que ela significa? Aquilo que emerge, que vem à luz, que a gente não sabe exatamente o que é, porque até que então que se estude o navio que apareceu do gelo, a gente não sabe o que é. Depois que nós obtivermos uma informação, teremos uma conduta. Então é isso daí, emergência é algo que surge, que se mostra à luz, e nós temos que entender o que é aquilo e resolver. Essa é a diferença entre uma catástrofe decorrente de causas naturais e um evento decorrente de causas antropogênicas, ou seja, deliberadamente provocada, produzida pelo homem, como foram os ataques terroristas às Torres Gêmeas. Tá? Diferente do Katrina, que em 2004 é de causa natural. Mas tem elementos aí dentro das telecomunicações, do sistema de telecomunicações 911, que vão merecer que a gente se debruce sobre ele, converse um pouco mais, para entendermos como as informações e as telecomunicações que transmitem essas informações precisaram ser revisadas de acordo com os eventos dos ataques terroristas. Voltaremos aí.